Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Programa este que chega todos os dias até a sua casa, até o seu coração, para levar a Palavra de Deus. Hoje, a Igreja nos convida a celebrar São Lourenço. Ele foi diácono e morreu martirizado. Que nós possamos pedir a intercessão de São Lourenço para que nós possamos viver a nossa vocação de uma maneira especial nesse mês de agosto, mês vocacional, viver a nossa vocação e entregar também a nossa vida para a construção do reino de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 24 ao 26. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrar São Lourenço, esse grande mártir da Igreja, é lembrar de uma frase de São Justino, um dos primeiros padres da Igreja, e ele dizia que o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires, é semente para novos cristãos. O sangue que é derramado por amor a Deus e ao reino de Deus, ele não é simplesmente um sangue derramado, ele é semente. Assim como Jesus está falando sobre esse grão de trigo. O grão de trigo morre, mas ele morre para que outros tantos possam nascer. Toda a nossa vida cristã é esse constante morrer para gerar vida. Digo isso não levando ao extremo, exterminar a vida, mas todos os momentos do nosso dia são pequenos momentos de morte para gerar vida. Todas as vezes que nós deixamos de fazer algo que a gente gosta para fazer alguma coisa que uma outra pessoa gosta e assim ela vai ser mais feliz, nós estamos morrendo para as nossas vontades pessoais para gerar vida na outra pessoa. Todas as vezes que nós, inclusive, doamos um pouco de sangue, as doações de sangue, nós estamos tirando um pouquinho daquilo que é nosso para que outros possam ter vida. A construção do reino de Deus e o seguimento de Jesus Cristo é esse constante morrer para gerar vida. Jamais pense que as renúncias que você faz, quando você deixa de fazer alguma coisa que gosta, quando você deixa de comer alguma coisa que gosta, jamais isso fica em branco. Quantas e quantas vezes os pais deixam de comer aquilo que gostam para dar um presentinho para os filhos? É o morrer para si, para gerar a vida no filho. E a alegria do pai e da mãe, ela se expressa agora naquela atitude de gratidão do filho, da filha.
O reino de Deus é assim. Deixar de assistir alguma novela, algum jogo de futebol para participar de uma celebração. Eu gosto de futebol, mas eu vou renunciar a esse futebol, essa partida de futebol, para participar da celebração da missa, para estar um pouco com a minha família. Eu vou deixar de assistir a minha novela para me dedicar aos meus filhos, ajudar nas tarefas escolares. Você consegue me entender? É esse morrer para si para gerar a vida no outro. É o morrer para o pecado para gerar uma vida nova de santidade. Esta é a vivência nossa, enquanto convidados, chamados a viver também o nosso martírio. E olha o que Jesus diz. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Assim acontece com a nossa vida. Se nós ficamos guardando a nossa vida, nos cuidando, olha só, hoje em dia a gente percebe muito que há uma inversão de valores. Os pais estão deixando de ser pais. Tem muitos pais aí que pensam que são coleguinhas dos seus filhos. Aí cuidam do seu corpo, mantêm a forma, fazem as suas dietas e tal. E isso muitas vezes atrapalha, porque eles deixam de exercer a sua missão de pai e de mãe para assumir uma vocação que não é deles, de coleguinhas. E eu digo, estes que tentam preservar a si mesmos continuam sendo simplesmente eles, mas não geram vida. Assim como o grão de trigo que não morre, ele permanece simplesmente um grão de trigo. Se nós somos geradores de vida, mas não somos verdadeiros pais e mães, nós somos simplesmente homens e mulheres e nada mais. Assumir a nossa vocação, gerar vida, mas ser responsável por ela. Dizer-se cristão e assumir a nossa vocação cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, olhe para o seu coração, veja um pouquinho das suas atitudes em relação à sua vida de oração e em relação também à sua vida familiar e vamos ver o que nós podemos melhorar no hoje da nossa história. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.